Olá, bom dia. Aqui estamos nós em mais um sábado e um sábado no qual a gente está aí finalizando, fechando esse mês de julho. Nós agradecemos pela sua presença, pela sua companhia conosco sempre aos sábados, pela manhã, 9h30 da manhã. Nós estamos juntos nesse Café com Bíblia. Nós aqui da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente Carvalho. Você é muito bem-vindo e a sua presença nos anima e nos dá disposição para continuar falando e trazendo uma palavra de ânimo, de alento, é uma breve palavra nessas manhãs de sábado sobre aquilo que Deus faz conosco e aquilo que a sua intervenção na nossa vida. Salmo 86, ele começa, é uma oração, em uma oração de Davi. E nessa oração, Davi começa dizendo assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Irmãos e irmãs, esta é uma palavra, esta é uma oração que a gente pode dizer assim, essa pode ser a minha oração, pode ser a sua oração, a nossa oração. Essa é uma oração de qualquer tempo. Essa oração aqui é do século X a.C., o tempo de Davi, de Salomão. Mas é a oração de hoje também, é a oração do século XXI. É a oração desse ano de pandemia que nós estamos, desse tempo que nós estamos vivendo. E aí, diante das aflições, diante das dificuldades, diante dos medos, diante dos sustos, diante de tantas situações pelas quais o Senhor tem nos permitido passar, nós podemos orar ao nosso Deus e dizer as mesmas palavras de Davi: Senhor, inclina os teus ouvidos, ouve, porque eu estou aflito e eu estou necessitado. É assim que nós nos encontramos, é assim que as pessoas se encontram. Então a gente olha e diz assim: olha, eu sou um cristão, mas ao mesmo tempo nós nos lembramos que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que no mundo a gente teria aflições. Ou seja, ele está dizendo: vocês não vão ter vida fácil. Vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por problemas, por enfermidades, por epidemias, por catástrofes, por guerras, pestes, todo tipo de situação. Mas ele está falando isso não é para desanimar, é porque o Senhor, ele não esconde de nós as dificuldades da vida. Pelo contrário, ele nos diz para, no final, ele nos falar assim: olha, tenha bom ânimo, anime-se, porque ele que é o nosso Senhor e que enfrentou todas essas situações também, ele diz assim, lá em João 16:33, eu venci o mundo. Eu superei na encarnação, na humilhação de Deus, na encarnação do Verbo, no Verbo fraco, no Deus que se tornou homem, ser humano, no Deus que se tornou pessoa frágil. Ele diz: na minha carne eu venci o mundo. E ele diz isso também para dizer que, além dele dizer assim, tenha bom ânimo, mas ele nos prometeu também a sua companhia. E isso é algo importante, irmãos, muito importante. A gente saber de que se cumpre aquela palavra de Jesus em Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E nada, meus irmãos, é nada mesmo.
Não tem absolutamente nada que possa nos separar. Então aí vem a pergunta, né? Mas por que a aflição? Bem, Deus permite que a gente passe por isso. Até porque nós somos provados nessa aflição. A nossa fé, ela é solidificada por meio dos problemas que nós enfrentamos. Quando a gente enfrenta um período de provas espirituais e quando a gente resiste firmemente a esse período de provas, a gente sai fortalecido, a gente sai animado. Você passa um momento aí de aflição, de dificuldade, mas quando você sai dessa situação, você sai fortalecido. Você sabe que foi Deus que te deu a vitória. Você sabe que Jesus, ele estava presente ali com você nessa situação. Então, isso deve ser um norte para nós. Então, Tiago diz assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. Então, Davi, aqui que está fazendo essa oração, ele está abrindo o seu coração para Deus. É um homem piedoso que confia em Deus e recorre ao Senhor nas horas mais difíceis da sua vida. Deus não é aquela última possibilidade na nossa vida. Deus deve ser a primeira. É a Ele que nós devemos recorrer primeiro. Buscar a Ele em primeiro lugar. Buscar o seu auxílio. Por isso ele diz assim no Salmo 20, no versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, se confia em muitas coisas, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. É nele que nós depositamos a nossa confiança. Então quero deixar nessa manhã de sábado para você que está fazendo essa oração de Davi: Senhor, eu estou aflito e eu estou necessitado. É uma frase para qualquer época, para qualquer tempo, para qualquer instante, para qualquer momento. Nós podemos dizer isso ao Senhor, como Davi disse isso lá tantos séculos atrás. Há 3.000 anos atrás, Davi disse: eu estou aflito e necessitado. Hoje nós estamos aqui e podemos fazer a mesma oração. Deus, eu estou aflito e necessitado. E leia o Salmo 86 e você vai ver que o Senhor é aquele que responde às nossas orações. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um fim de semana abençoado e que breve possamos estar juntos novamente para nos alimentar, nos fortalecer e nos animar com essa palavra abençoadora do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço e até lá.